Muito bem, estamos de volta e o repórter Fernando Palmeira nos mostra agora que o tradicional Parque da Pecuária em Maceió abre as portas para um dos mais importantes eventos do calendário agropecuário do nosso estado, a Expo Alagoas Genética. Vamos ver a reportagem dele, Fernando Palmeira. Durante toda essa semana, desde a segunda-feira, dia 14, aqui no Campo da Pecuária, no Centro de Exposição José da Silva Nogueira, um convite especial para todos os amantes do que existe de melhor em genética Alagoas. O agronegócio, mais uma vez, em evidência em alto nível. É a 8ª edição da Expo Alagoas Genética. E Domício Silva, presidente da Associação dos Criadores de Alagoas, ACA, faz o convite especial para você e nos traz detalhes sobre essa rica programação. Olha, a 8ª edição da Expo Alagoas Genética, ela tem a cada ano crescido e se consolidado como um dos maiores eventos do primeiro semestre a nível de Nordeste. Nessa edição particularmente, nós vamos ter dentro da Expo Alagoas Genética uma exposição nordestina da raça Doppler, uma exposição nordestina da raça Girolando, uma exposição nordestina do Gir Leiteiro, e uma prova, uma etapa de marcha também do cavalo manga larga machador, fazendo parte aí do circuito nordestino. Então são eventos que acontecem durante a programação da Expo Genética, trazendo aí criadores de todos os estados brasileiros, principalmente da região Nordeste. E além dessa programação da exposição, dos julgamentos, da parte técnica da exposição, é um momento, essa exposição que a gente não tem, a grande festa que é a Expo Agro, que acontece no final de outubro, mas é uma exposição mais voltada para o criador, para o estudante, para o técnico, onde a gente tem uma programação técnica muito grande. Eu falei, além dessa programação de julgamentos, nós temos a programação de cursos e palestras. Hoje mesmo, já dando início, nós temos um curso que acontece hoje e amanhã de inseminação em ovinos, inseminação artificial, um curso técnico para produtores, estudantes, técnicos da área. Vamos ter a partir da quinta-feira um curso também de uma importância muito grande para o criador, que é a parte de gerenciamento das propriedades, um curso onde você faz uma análise desde de avaliação, de criação, até a gestão financeira da propriedade. Então isso é um curso que já acontece aqui pela 3ª edição, com um público muito grande de criadores participando. Então a gente traz nessa exposição, aproveita nessa semana e traz exatamente essas palestras, esses cursos, para que todos os produtores eles aproveitem não só da exposição, do material genético que está aqui em exposição, mas também dessa parte de cursos, palestras, para que ele se qualifique sua mão de obra. Ovinos, bovinos, caprinos, criadores de Alagoas, do Nordeste e todo o Brasil. E o público em geral pode ter acesso? Pode, o parque aberto ao público para visitação, como eu falei, não é uma exposição voltada para a festa, é uma exposição mais técnica, mais aberta a todos os criadores. Aí eu já aproveito o momento para convidar todos os criadores, produtores rurais que queiram visitar, que venham ver o que tem se feito e o que o criador alagoano e o criador do Nordeste tem feito em melhoramento genético dessas raças. Como você falou, a participação dos equinos, o manga larga machador, o quarto de milha, a exposição do Campolina, nos ovinos a exposição nordestina da raça Doppler, nos bovinos de leite o Girolando e o Gir Leiteiro participando, e o Nelore também participando, inclusive a raça Nelore ofertando um shopping de animais, um dia voltado só para a comercialização. No dia 18 e 19, são 2 dias de um grande encontro de criadores da raça Nelore e ofertando também material genético, reprodutores, matrizes, bezerros, para que esses produtores façam essas aquisições de realmente animais de uma genética superior. Entrada franca para a população? Entrada aberta, nós temos um pequeno controle só de entrada, né, mas aberta ao público das 8 às 20 horas, o parque aberto aqui para a visitação de toda a população. Até domingo. Até domingo, dia 20. Um grande momento para você que admira, que aprecia. Para os que fazem parte do agronegócio, esse convite da Associação dos Criadores de Alagoas é algo imperdível. Venha também participar. Aqui do Campo da Pecuária, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnon de Melo, no canal 25 da NET.
Muito bem, obrigado ao nosso querido Fernando Palmeira, trazendo informações aí deste que é, sem dúvida nenhuma, um dos principais eventos do Nordeste, não é só do nosso estado, não. Mas agora vamos falar de eleições e eu estou muito feliz porque eu sempre admirei o trabalho dela, uma jornalista, modelo, atriz de mão cheia e que decidiu emprestar todo esse conhecimento à corrida eleitoral, a Valéria Monteiro, que é pré-candidata do PMN à presidência da República e realiza, gente, uma caravana pelo Brasil. Eu vou começar essa entrevista lhe dando bom dia e lhe perguntando como é essa caravana, de onde é que vem tanta energia, tanta disposição. É um prazer recebê-la. Bom dia mais uma vez. O prazer é meu, estou muito feliz de estar aqui. Maceió é das cidades mais bonitas do Brasil, na minha opinião, e agradeço pela oportunidade de falar com a sua audiência. Eu estou passando por aqui com a minha Caravana da Coragem. A Caravana da Coragem somos eu e o meu estrategista, Alessandro Nogueira, que também é o motorista, o carregador de mala, o segurança. A gente tem uma campanha muito modesta em termos financeiros. Nós queremos realmente representar o povo e não grupos que possam financiar a campanha eventualmente, né? Nós estamos numa pré-campanha ainda. Essa caravana já passou na primeira parte por 7.000 quilômetros, Minas Gerais, fomos até Brasília, Goiânia, um pedaço do Rio de Janeiro, e nessa segunda parte nós vamos percorrer 18.000 quilômetros. 18.000 quilômetros de estradas por 19 estados, todos os estados do Nordeste, e depois vamos até Belém do Pará, Tocantins, Mato Grosso do Sul, os 3 estados do sul do país, e é a forma como a gente tem de se apresentar como pré-candidata, porque, como você disse, algumas pessoas me conhecem, uma geração aí de brasileiros me conhece da época que eu apresentava, fui a primeira mulher no Jornal Nacional, mas muita gente ainda não sabe que eu sou pré-candidata à presidência da República. Então, estou me apresentando, ouvindo as pessoas, isso é preponderante, porque há uma distância muito grande hoje entre o poder público, o governo e o povo. Então, nós queremos ouvir para desenhar um projeto de governo que realmente represente esse povo e também motivar as pessoas a participarem do pleito. É muito importante a participação de cada um no processo eleitoral, no processo político. É a política, a gente gostando ou não, querendo ou não, com toda a descrença nos políticos experientes, nos partidos políticos, a gente sabe que só a política é a ferramenta principal de transformação desse cenário, dessa situação que a gente vive hoje no país, né, Mauro? Valéria, tenho certeza que quem está acompanhando a gente agora em vários pontos do Brasil, até curiosamente de outros países, a gente tem muita gente, neste momento, por exemplo, tem gente nos assistindo na Estônia, alagoanos que moram na Estônia, que estão acompanhando o programa. E eu tenho certeza que essas pessoas estão pensando, puxa, a Valéria é tão bonita, tão talentosa, tão competente, tão inteligente, conhecida em todo o Brasil por apresentar o Fantástico, por apresentar o Jornal Nacional, Jornal Hoje, uma trajetória até na dramaturgia. Em que momento você decidiu entrar para a política? Que você teve certeza, falou, puxa, agora é a hora. É a tua primeira empreitada, né? Nesse sentido, né? A primeira empreitada oficial, pelo menos. Eu sempre me engajei em questões políticas e participei de manifestações como cidadã. Mas eu acredito que o jornalismo tenha muita sinergia com política, né? E a gente sabe que a política, ela impacta a vida da gente, o cotidiano da vida da gente. E eu cansei de me indignar longe, do outro lado da tela, ouvindo os políticos falarem barbaridades e fazerem coisas e decidirem os nossos destinos
em jantares e no calar da madrugada. Então, eu transformei essa indignação em ação e quero representar a voz do povo que se sente como eu estava me sentindo. Acredito que essa minha passagem, nessa minha carreira jornalística, possa fazer com que essa voz chegue mais alto, fale mais alto. E eu tenho visto muita gente ao meu redor muito decepcionada, muito deprimida mesmo, eu acho que é a palavra certa. O Brasil sempre teve uma população, um povo muito com um bom humor muito grande e a gente não vê mais isso. Nós precisamos de crença, nós precisamos de sonhar, a gente precisa de ter teto sobre as cabeças, mas não sobre as mentes, os pensamentos. E para isso, eu acredito que o brasileiro está procurando alguém novo, alguém que possa realmente ir de peito aberto para essa briga para o que é maior, para que o mais importante, porque nós temos uma polarização muito grande, mas essa polarização não nos beneficia, só beneficia os grupos que fomentam essa polarização. Se nós temos 30% dos temas que nos dividem, nos separam, nós temos 70% de temas que dizem respeito a todo o povo brasileiro e todo o país. Eu acho que eu posso unificar essas pessoas, o povo brasileiro, em torno desses temas. Valéria, acho importante a gente também tocar num ponto, foi notícia em todo o Brasil também, eu vou classificar como ruído que há dentro do PMN em relação à sua pré-candidatura. Essa questão já está equalizada? Como é que está isso? Não, essa questão não está equalizada, como não está equalizada a questão do próprio processo eleitoral, né? Os partidos políticos no Brasil são cartoriais, a maior parte deles é feita, como o meu próprio partido, é formado de comissões provisórias. Isso significa que os diretores locais, os diretórios municipais, estaduais, não têm presidentes eleitos. E, desta maneira, a democracia no país nasce morta. Nós temos que enfrentar esse problema. Todos os partidos têm problemas internos. O meu partido tem um dono, né? Esse dono, ele pressiona diretórios que ele pode remover, destituir os presidentes deles. Há uma intimidação, nós temos sentido essa intimidação, mas se o estatuto do partido realmente tem peso, nós temos o direito de levar a nossa pré-candidatura até a convenção do partido. Houve uma determinação da Executiva Nacional do partido de que não haveria candidatura própria, mas essa determinação não foi no foro, na instância devida. A única instância que pode definir isso são os 101 delegados da convenção. Agora, nós não temos acesso a esses delegados, não sabemos quem eles são, nós estamos sendo boicotados. E, então, não sabemos qual vai ser o acesso à ficha que me registraria a minha pré-candidatura está sendo dificultado. Puxa vida. Então, esse é um debate que precisa vir à tona. Essa é uma luta que eu acredito não seja minha única, não seja específica nem do meu partido, nem minha. É uma luta dos brasileiros de um resgate de uma democracia que hoje não existe.
Valéria, já caminhando para a reta final da nossa entrevista, como passa rápido, né? Que coisa... Pois é, quando a gente coisa fala... boa, assim. A gente deveria ter feito um programa exclusivo aqui, especial contigo. Mas, de qualquer forma, eu acho importante a gente também analisar um pouco o cenário e ouvir a tua opinião em relação aos outros pré-candidatos. Né? A gente vivia um momento de muita expectativa em relação ao ex-presidente Lula, que está preso. Nós temos ainda algumas indefinições e temos um candidato que lidera as pesquisas nesse momento, que é o Jair Bolsonaro. Tenho ouvido algumas críticas que você fez a ele. Como é que essa vai ser a tua pegada? Claro que você tem uma série de propostas para o Brasil, mas você tem um adversário que, neste momento, se apresenta com uma certa força, né? Você fala do Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Do Bolsonaro. Eu acho que quando a gente fala do cenário político, é um cenário ainda muito instável. O próprio Jair Bolsonaro pode ter a candidatura dele impugnada. É verdade. Nós temos um outro candidato que está preso. E quando a gente fala de pesquisa, é bom a gente salientar, e é importante que a imprensa e a mídia sempre fale disso, porque há uma ideia de que essas pesquisas oferecem um quadro do que já está certo, né? Ou uma tendência. Quando nós temos candidatos que entram e saem da corrida eleitoral semanalmente. Então, desde das primeiras pesquisas, que normalmente são pagas e tem uma margem de erro que vai de 3% a 5%, que é enorme essa margem de erro. Sem dúvida. Então, os candidatos e os partidos que pagam essas pesquisas podem ter uma margem de erro de 3% a 5% e podem, inclusive, começar a pontuar logo de cara, né? Porque pode ser uma margem de erro. Esses candidatos, eles estão pontuando, primeiro, dentro de uma perspectiva de 30% no máximo do eleitorado que sabe em quem vai votar. Nós temos mais de 70%, de acordo com outras pesquisas, do eleitorado que não sabe ainda em quem votar. Mais de 50% desse eleitorado não quer nem participar do pleito, de tanta indignação e tanta descrença no processo político, nos políticos, nos partidos. Então, esse panorama dado pelas instituições de pesquisa é um panorama altamente debatível. E nós corremos o risco de eleger um candidato com 25% dos votos, com o resto todo de rejeição, depois de um governo como o do Temer, que tem uma rejeição enorme, que já bateu os 90% ou mais. Então, o Brasil não segura essa barra. O Brasil não vai ter dia seguinte com essa perspectiva. Nós temos realmente que procurar quem nos agrada, entender quem são essas pessoas que podem nos representar, pesquisar a respeito delas profundamente, porque a renovação, tanto na presidência quanto nos quadros do Congresso, é essencial para que nós tenhamos um resgate da democracia no país. Só uma última pergunta que chegou agora um telespectador, bem nossa aqui da região Nordeste. O telespectador pergunta: caso a Valéria Monteiro vença as eleições presidenciais, o que ela vai fazer em relação ao Rio São Francisco? Para a gente fechar a entrevista. O Rio São Francisco. Nós temos uma política no país de águas, em geral, saneamento básico. Conversando uma vez com um especialista que já fez parte de outros governos, inclusive, e é um médico, ele me disse que 40% das internações no país são devidas à falta de tratamento de água e esgoto, falta de saneamento básico. Então, eu imagino que a água esteja sendo totalmente negligenciada como recurso mais básico para a sobrevivência da gente.
Eu tenho uma proposta, inclusive, que é de um ministério, o Ministério da Água, porque eu imagino que esse seja o recurso mais importante que nós tenhamos. Nós temos hoje no mundo já 50% dos conflitos relacionados à falta de acesso à água. Então, não só o Rio São Francisco, mas todas as nossas bacias hídricas, todos os nossos recursos hídricos vão ser observados com muita seriedade, uma vez que eu seja presidente da República do Brasil. Olha, na nossa pesquisa da TV Mar, a Valéria está em primeiro, porque já chegou outra pergunta. Eu prometo, gente, estão me puxando a orelha, mas eu vou fazer essa, só essa. Estou adorando. Em relação ao Bolsa Família. Bolsa Família. Eu acredito que o Bolsa Família tenha sido uma experiência interessante. Quando ela começou, eu não era de total acordo. Vi depois algumas pesquisas que diziam que o Bolsa Família ajudou não só famílias, como a promover uma economia pequena em determinados núcleos, né, de desenvolvimento limitado, de comunidades pequenas e mais pobres. Mas eu acredito que o Bolsa Família seja um recurso muito pequeno e que foi distorcido não só por pessoas que se utilizam dele sem necessidade, quanto pelo simples fato de que é um recurso muito pequeno, né? E dado a famílias de acordo com o número de filhos que elas têm. Eu acredito que nós tenhamos mesmo que pensar numa renda básica universal, alguma coisa que garanta para todos os brasileiros, a partir dos 21 anos, uma condição de vida digna. Nós temos uma ameaça de que nos próximos 8 a 10 anos, isso é uma ameaça mundial, nós percamos 80% das profissões que nós conhecemos hoje. Isso é devido à desindustrialização, às novas tecnologias. Nós não teremos condição de reabilitar e requalificar os profissionais na mesma velocidade. Então, nós temos que pensar hoje em como controlar esse processo de desindustrialização e como fazer para que essas pessoas não sejam destituídas, e não são essas pessoas, 80% das profissões. Então, não são essas poucas pessoas, é a maior parte do país. Nós temos que pensar numa renda básica universal, discutir e debater o assunto. Muito bem, gente. Eu quero agradecer demais a presença da pré-candidata do PMN, a Valéria Monteiro, expondo as ideias, e quero reforçar que, com esta entrevista, a TV Mar reforça mais uma vez o amplo exercício da democracia. O espaço aqui está aberto para qualquer candidato de qualquer partido. Lembro, nós fomos a única emissora de TV que fez o debate com todos os candidatos, independente do partido e da representatividade. Fizemos aqui, neste estúdio, a única emissora com todos os candidatos à Prefeitura de Maceió. E a presença da Valéria Monteiro aqui é prova disso, e qualquer candidato, repito, de qualquer partido, tem o direito e o espaço de ser entrevistado aqui também. Valéria, muito obrigado pela sua presença, boa sorte na sua pré-candidatura, muitas felicidades. Eu que agradeço, Mauro, e eu vou só fazer um parênteses. Pois não? É muito importante mesmo, porque na Constituição todo brasileiro tem o direito de votar e de ser votado. Ser votado não está ligado à condição financeira, à condição de dinheiro, de investimento em campanha. Nós vamos provar que a nossa pré-campanha e a nossa campanha, eventualmente,
não precisa custar 70 milhões, 200 milhões, 800 milhões, como nós temos acompanhado nas outras campanhas. Muito obrigada pelo espaço, obrigada pelo seu interesse. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez e acho que a gente tem que ir para o intervalo com a seguinte frase: a democracia é, sem dúvida nenhuma, a melhor coisa que nós temos e não podemos, de jeito nenhum, abrir mão dela. Eu volto já já.